Eu quero fazer com você uma leitura no livro de Êxodo, capítulo 19, por favor. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte, e Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: visto que fiz aos egípcios, como vos carreguei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz, e guardareis o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio e chamou os anciões do povo e colocou diante das suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenou. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés retornou ao Senhor com a palavra do povo. E disse a Moisés: eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá a vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E eu estabelecerei limites ao povo em redor, dizendo: fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá, nem mesmo mão alguma a tocará, porque certamente será apedrejado ou asseteado, seja animal ou homem. Não viverá quando a trombeta tocar o toque longo. Subirão ao monte, e Moisés desceu do monte, e o povo santificou o povo. E eles lavaram suas vestes, e disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, não cheguei a vossa esposa. Se aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões, relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou o toque longo, assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E ao monte Sinai estava todo ele envolto de uma fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. E a fumaça dele subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou o toque longo, se tornou cada vez mais alto. Moisés falou, e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai. No cume do monte, o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu, e disse o Senhor a Moisés: desce, adverte o povo, para que não ultrapasse para ver o Senhor e muitos deles morram, e que também os sacerdotes que se achegam ao Senhor santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenaste, dizendo: estabelece limites ao redor do monte e santifica-o. E o Senhor lhe disse: vai, desce, subirás tu e Arão contigo, mas não deixais o sacerdote e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Assim Moisés desceu e falou a eles. Amém? Pessoal, é um pouco longa a leitura, né? Mas você vai entender durante a ministração. Embora eu não vou falar muito, mas quero explicar bem nos detalhes para que você entenda. Amém? Você lembra quando você conhece a história de Israel no Egito? E você também conhece, sabe da forma em que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Você sabe que o Egito hoje, o símbolo, a figura do Egito hoje, a representatividade dele não é nada mais, nada menos do que o mundo aí fora. Amém, gente? Só que quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que Deus ele colocou uma nuvem que guiava o povo durante o dia, e durante a noite, essa mesma nuvem ela se tornava numa coluna de fogo para aquecer o povo, por causa do frio no deserto. Não é isso? Só que tem uma coisa: quando o povo começou a sair do Egito, a nuvem
ela esperou na divisa do Egito. Eu não sei se todos vocês têm conhecimento disso. Quando o povo começou a sair das suas casas, a nuvem já não acompanhava eles lá das suas casas até fazer um montante de pessoas para sair do Egito. Não, a nuvem a nuvem esperou o povo de Israel na divisa do Egito. Por quê, gente? Porque a nuvem ela tem as suas figuras, ela tem a sua representatividade também. E no caso que nós estamos falando aqui, ela representa a glória de Deus. Amém, amados? E Deus, ele não tem, ou seja, ele não se envolve com o mundo. Se o homem quiser ver a glória de Deus, ele precisa sair da sua casa, ou seja, ele precisa se levantar e ir de encontro com a nuvem. Amém, gente? Ele precisa sair do seu lugar, ele precisa se mover, ele precisa fazer alguma coisa. Se ele ficar parado, prostrado, ele não vai ver a glória de Deus. Amém, gente? Ele precisa se levantar, fazer alguma coisa, porque Deus está esperando na divisa. Deus estava esperando na divisa, porque é só o homem que pode, por si só, querer sair do mundo. Ou seja, é só o povo de Israel, por si só, poderia querer sair do Egito. E mesmo assim eles saíram. E lá na frente eles reclamaram querendo voltar para o Egito. É verdade ou não é? Eles reclamaram dizendo, viu, estou enjoado de pão, quero comer cebola, porque no Egito a nossa melhor refeição era cebola. E o povo queria voltar a comer cebola. Você está entendendo? E Deus cuidando deles no deserto, mas eles queriam voltar a comer cebola. Pois bem, essa é uma das figuras. Ou seja, e Deus esperou então eles na divisa do Egito. Ali eles encontraram a nuvem e eles começaram a caminhar no deserto com Deus, ou seja, com a glória de Deus. A nuvem no deserto, ela tinha algumas funções. Ou seja, o próprio Deus no deserto, ali na nuvem, guiando o povo, a nuvem tinha uma função. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés ele seguia a nuvem. A nuvem, amados, ela também simboliza direção. Quando saímos do Egito, ou quando saímos do mundo, preste atenção nisso aqui, porque existem alguns evangelhos de facilidades. As pessoas acham que eles vão aceitar Jesus hoje, vai ser como ganhar na Mega Sena. A minha vida financeira vai mudar, da água para o vinho. Sabe? Mudou. Aceitei Jesus hoje, pronto. Meus problemas estão resolvidos. Quando Jesus disse lá no Evangelho de João, olha, no mundo vocês terão aflições. Sabe por quê? Porque eu vou te enviar como ovelha em covil de lobos. É isso que Jesus disse. Então, quando você sai do Egito, amados, eles, quando saíram do Egito, eles não entraram automaticamente na terra prometida. Quando eles saíram do Egito, eles foram encarar o deserto. E agora, é no deserto que nós precisamos da direção de Deus, amados. Ou seja, o tempo todo. Mas no deserto somos mais dependentes. No deserto estamos mais vulneráveis. Então, a nuvem, ela dava direção ao povo durante o dia e durante a noite também. A nuvem, ela simboliza direção. Direção. Você quer ver? Vamos lá, Israel. Coloca para mim Êxodo 13, 21, por favor. Êxodo 13, 21. Olha lá. E o Senhor ia diante deles numa coluna para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar. Então a nuvem, ela tinha, ou seja, o próprio Deus colocou a nuvem, ele estava na nuvem, e ela tinha uma função, ela era direção. Direção. Amados, quanta gente se perde no deserto? Quantas pessoas se perdem no deserto? Até sai do Egito, mas não consegue chegar na terra prometida porque se perdeu no deserto. Porque não aceita direção. Ele não quer direção. Sabe? Não quer direção. Quando Deus chamou Moisés, Deus disse para Moisés assim, Moisés, olha só, Arão vai ser a sua boca. Arão vai ser a sua boca lá para você falar com o povo. Dizem que Moisés tinha a língua presa, ou tinha um problema na fala, eu não sei exatamente qual era o problema de Moisés, mas dizem isso aí, que Moisés tinha um problema na fala. E ele questionou a Deus, ele disse isso, né? Mas como que eu vou falar se eu tenho problema? Foi uma das quatro
Uma das 4 barreiras que Moisés colocou diante de Deus para não ir lá libertar o povo, porque Moisés estava com medo. Aí Deus disse para Moisés, Moisés, você, Arão, vai ser sua boca, mas você vai ser Deus para esse povo. Esse povo precisa ouvir sua voz. Agora, algumas pessoas ficaram no deserto porque não entenderam que eles precisavam de uma direção. Ficaram no deserto. A segunda coisa, aqui a nuvem Israel, um capítulo para frente, 14, 19 e 20. Êxodo 14, 19 e 20. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou. Aqui fala da nuvem, tá? Ali, o anjo que fala ali é exatamente a nuvem. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Mais um versículo. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era treva para aqueles, e para esses clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Ou seja, quando os egípcios estavam se aproximando de Israel, que eles estavam quase alcançando Israel, a coluna ela mudou. E ela foi para a retaguarda do povo. E aí ela direcionava o povo, clareava o caminho do povo de Israel. Mas os egípcios ficaram perdidos, porque eles não conseguiam ver. Eles não alcançou o povo de Israel. A nuvem, ela também simboliza proteção. A figura também de proteção. Mas quem lembra o tema da ministração? Como que é? Quem vai entrar na nuvem? Tá? Porque a nuvem aqui, ela representa o que? A glória do Senhor. Então a nuvem aqui também, ela representa a proteção. Mas a Bíblia diz, no capítulo 19 que nós lemos, aqui era o momento em que Deus queria dar uma direção para o povo e também limitá-los, porque eles estavam começando a se desprender. Estava começando a se desviar, vamos dizer assim. Você pode ler no texto, no capítulo 19 que nós lemos, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, nós precisamos colocar limite nesse povo, porque não tem limite. Nós precisamos limitá-los. Esse povo estava se perdendo, começando a se perder. E Deus agora chama Moisés para subir o monte, para conversar com ele. Agora existem 3 tipos de pessoa quando Deus chama Moisés para subir o monte. Primeiro existe o povo que está lá embaixo, que não sobe. Esse povo, eles não sobem o monte. Josué sobe com Moisés até o meio do monte. E Moisés fala, agora você fica aqui e eu vou terminar o monte sozinho. E Moisés acabou de subir. Então existem 3 classes de pessoas aí. A primeira que sobe o monte e entra na nuvem, que é o Moisés. A segunda que é o Josué, que fica no meio do monte. E a terceira é a presepada, que fica embaixo. Por que eu digo presepada? Gente, pensa num povo problemático. Teve uma das vezes que Moisés subiu, quando ele desceu, o povo já tinha feito igrejinha. Já tinha feito seus próprios deuses, estava ali adorando. Esse povo é o povo que não sobe o monte. E o povo que não sobe o monte é o povo que não ouve a voz de Deus, amado. Porque Moisés, ele subiu no monte, e a Bíblia diz que a nuvem, ou seja, ela se fechou onde Moisés estava, no monte, e Moisés ouviu a voz de Deus, e Deus falou com Moisés. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo vendo isso, retirou-se e pôs de longe. O povo viu Deus agindo, falando com Moisés. Põe mais um versículo aí para mim. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morrermos. Olha o que eles fizeram.
Primeiro erro, eles ficaram de longe. E o segundo erro é que eles acharam que só Moisés poderia ouvir a voz de Deus. Eles não podiam. Eles acharam isso. Ó Moisés, fala você conosco aqui, porque Deus pode te usar para falar comigo, Moisés. Porque, sabe, se Deus falar comigo é capaz de eu morrer, então que Deus use você para falar conosco. Sabe o camarada que é dependente? Eu vou no culto domingo porque eu preciso ouvir a voz de Deus. Ah, eu vou ligar para o pastor porque eu preciso que Deus fale comigo. São gente que não se envolve, que não entra na nuvem. Porque Deus fala com quem entra na nuvem, com quem se envolve com a glória dele. Com esse Deus fala, amado. E o povo falou para Moisés, Moisés, ó, esse aí é o povo presepado, é o povo que não sobe o monte. É o povo que não entra na nuvem. E eu não estou falando de subir lá no Monte de Piraquara, não, gente. Aí termina o culto aqui, o irmão vai dizer, vou pegar meu carro, vou para o monte. Não é disso que eu estou falando, não. Tem gente que acha que Deus só vai responder se ele orar no monte, né? Não, eu tenho que tirar um tempo no monte para Deus falar comigo. Deus fala com você em qualquer lugar. Você só tem que estar envolvido na nuvem. Você não pode ser o crente que fica debaixo. Sabe, o crente que não se envolve com nada. Uma vez, nós estávamos passando por algumas dificuldades. A igreja estava em crescimento. Estava desenvolvendo, mas nós estávamos passando por algumas dificuldades. Aí fizemos uma reunião com as pessoas mais frequentava a igreja, né, lá, vamos dizer assim, que mais frequentava. Aí eu disse, gente, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, porque nós precisamos dar uma estabilizada nessa igreja, sabe? Está chegando gente, não tem quem cuide, né? Está chegando gente, não tem gente para cuidar. A gente precisamos dividir esse negócio. O pastor não vai conseguir cuidar de tudo sozinho. Uma ou outra pessoa começou a dizer, sabe o que é, pastor? É porque para mim, eu acho que eu não vou conseguir tempo. Porque eu tenho tanta coisa para fazer. Aí teve uma outra que disse assim para mim, claramente, com todas essas palavras que eu estou te dizendo. Sabe o que é, pastor? É que eu não quero compromisso com a igreja. E ninguém está oferecendo para essa pessoa compromisso com a igreja. Nós estamos oferecendo compromisso com Deus, amado. Quando nós chamamos você para fazer algo no reino, não é para me agradar. Não é para agradar o ministério, não é para agradar os irmãos, mas é para agradar a Deus. É se envolver na nuvem. É se envolver na nuvem. Mas o crente, mas aquele que está lá embaixo, o frequentador, ele disse, não, eu não... Pastor falar, se pastor pregar, eu entender, tá bom, Deus falou comigo. Quando Deus quer falar com você, Deus quer ter um particular com você. Está entendendo? É com você. E aí surge a pergunta para os dias de hoje, amados. Surge a pergunta para os nossos dias. Se nós estivéssemos ali, aonde nós estávamos? Será que nós seríamos como Moisés e subiria o monte e entraria na nuvem? Ou nós subiríamos até o meio como Josué? Não estou falando mal de Josué, porque ele foi até o meio, ele queria subir até em cima. Moisés disse, não, fica aqui. Tão certo que quando Moisés morreu, Deus levantou Josué. Porque Josué estava na pegada. Josué estava na pegada. Quem vai subir? Quem vai entrar na nuvem, gente? Quem vai entrar na nuvem? Quem vai entrar na nuvem? Porque quem não entra na nuvem não ouve a voz de Deus, amado. Não ouve a voz de Deus. Aí eu queria fazer um desafio para você, somente para você que tem o desejo de estar envolvido na nuvem. Sabe? E de ouvir a voz de Deus. Gente, há pessoas que pensam que vai ficar jejuando e orando 30 horas por dia, que o dia só tem 24, mas ele pensa que vai ficar jejuando e orando 30 horas por dia e Deus vai falar com ele. Existe uma interpretação assim,
com relação à santificação. Quando Deus mandou o povo se santificar, sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Se afasta do pecado, já que ele te suja, então vai se limpar. Não é isso? Como que você vai se envolver na nuvem? Moisés era perfeito? Não, Moisés não era perfeito. Moisés tinha suas falhas, suas limitações. Se você ver a conversa de Deus com Moisés antes dele ir para o Egito, você vai perceber que ele estava com medo. Você vai perceber que ele estava criando, ou seja, estava dando desculpa para não voltar lá tirar o povo do Egito. Mas, amados, Deus começa a usar Moisés de uma forma tremenda. Ele tem tanta vontade que ele começa até a fazer errado. Ele começa a cuidar de uma multidão de 3 milhões de pessoas sozinho. Aí Deus envia Jetro até ele e diz: ô Moisés, você está querendo cuidar desse povo sozinho, mas existem pessoas no meio dessa multidão que quer se envolver na nuvem, que está envolvida nesse negócio de cuidar de pessoas junto com você. E o mesmo Espírito que está sobre você, eu quero dividir com eles. Levanta esse povo, Moisés, levanta esse povo. E então Moisés levantou os capitães, as pessoas que queriam se envolver na nuvem. Eu quero fazer um desafio, cadê as pessoas que querem se envolver na nuvem? Os capitães para os nossos dias, aonde você está. Se você estiver aí, eu quero que você venha correndo.